Queridos, nós hoje vamos dar início a uma série chamada Dons e Ministérios. E vamos estar falando um culto por mês a respeito das manifestações sobrenaturais da parte de Deus. Nós entendemos que tanto isso é algo que o Senhor nos direciona, como também entendemos que existe um desejo no coração da igreja de conhecer sobre isso, de saber sobre isso, de ser ministrado nesse sentido. Então, eu quero convidar você a prestar atenção hoje, mas também a estar vindo sempre para não perder a sequência da série. Provavelmente nós vamos estar ministrando isso aí um domingo por mês até dezembro. Então você já tem a programação garantida. Amém? Glória a Deus. Bom, ao longo da caminhada cristã, hoje nós vamos fazer essa introdução. Nós vamos começar do conhecido para o desconhecido. É assim que se trabalha didaticamente. Nós vamos daquelas coisas mais comuns e conhecidas na direção daquelas que se procura transmitir, ensinar, aprender. Amém? E nós percebemos que muitas vezes a igreja, eu digo a igreja aqui, Fonte Caxias, a igreja de forma geral, ela se relaciona com o Espírito Santo de Deus de uma forma que parecem ondas do mar, que vão e vêm, vão e vêm. Pessoas que muitas vezes elas ficam com um desejo, uma vontade de conhecer sobre o Espírito Santo, de buscar sobre o Espírito Santo, mas por algum motivo isso depois vai se esfriando, esse desejo vai se passando, e não é esse desejo de Deus para nós. Por exemplo, em Efésios capítulo 4, versículo 14, e Efésios vai ser o livro principal dessa jornada, dessa caminhada. Esse versículo de Efésios 4,14, ele diz: propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina, pela astuta esperteza de homens que nos iluminam. Então esse jeito de ser como uma onda do mar, vai e volta, quente e frio, morno, quente e frio, não é agradável aos olhos do Senhor. Também Tiago capítulo 1, versículos 6 a 8, ele falando ali de um assunto específico, de sabedoria, ele vai dizer: pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Mais para frente, é alguém que tem a mente dividida, indecisa, é instável, é inconstante. Olha só que coisa interessante. Essa instabilidade, essa inconstância, essa divisão na mente, uma hora quer, outra hora não quer, ela não agrada o coração de Deus. E ao longo da mensagem de hoje, uma das coisas que eu quero frisar é que o avivamento ele precisa deixar de ser um momento para ser um estilo de vida. Não apenas algo que nós buscamos para uma CRV, algo que nós buscamos para um momento. Essa semana eu vou pregar no culto, essa semana eu vou estar na recepção, essa semana eu vou estar com as crianças, essa semana eu vou fazer a cantina, então eu tenho que buscar a Deus. Não, você precisa desejar a presença do Senhor todos os dias da sua vida. Amém? Aleluia. Então, o Espírito Santo, ele é Deus. E ele precisa ser honrado, ele precisa ser respeitado, ele precisa ser buscado com intensidade. Amém? O avivamento precisa estar nos nossos corações, para que nós não precisamos toda vez de novo estar regressando ao primeiro amor, mas estar sempre vivendo o primeiro amor, sempre vivendo com Deus como a nossa prioridade, sempre vivendo com Deus como o primeiro lugar nas nossas vidas. Amém? Então, para começar, quero falar sobre o que é o sobrenatural. Nós vivemos num mundo que chamamos o mundo natural, o mundo das coisas que se enxergam, o mundo das coisas que são perceptíveis aos nossos olhos. Nós sabemos, como cristãos, que Deus criou todas as coisas, amém? Deus criou com a sua palavra. Se você tem alguma dúvida, leia Gênesis capítulo 1 e depois leia João capítulo 1. O Evangelho que escreveu João capítulo 1, e leia Gênesis capítulo 1. Compare e você vai entender. Gênesis capítulo 1 descreve um pouco mais narrativamente, capítulo 2 também, sobre a criação, e João capítulo 1 descreve de uma forma mais sobrenatural a respeito da criação de Deus. Se você quiser, vá anotando tudo isso,
que também vai estar no aplicativo, no fontecaxias.com, no missões.org, para que você possa reler esse esboço, guardar no seu coração, amém? Leia esses versículos. Bom, agora, Deus é acima de tudo que nós podemos compreender. Deus é maior do que tudo aquilo que a nossa mente consegue entender. E a Bíblia nos mostra que existe outra realidade, ou se você quiser falar assim, outra dimensão, que está muito além do nosso mundo natural, muito além daquilo que nós podemos enxergar. Nesse momento, você está aí sentado, eu estou aqui falando, e talvez aqui no meio, pode ser que tenha um anjo que nós não estejamos vendo. Existe um mundo espiritual, uma dimensão espiritual. Você pode conferir em Efésios capítulo 2, versículo 6, Efésios 6, versículo 12, que a Bíblia chama de regiões celestiais, um mundo espiritual. Vamos chamar aqui de sobrenatural, transcendente, metafísico e todos esses outros adjetivos para dizer que existe algo além do natural. Natural e sobrenatural. Físico, metafísico, ok? Natural, espiritual. Existe algo que está além daquilo que as nossas mãos apalpam. Você crê nisso? Amém. Bom, é necessário que você creia nisso para ser um cristão. Porque, como eu sempre digo, nossa fé se baseia em Deus que veio na forma de homem, nascendo através de uma mulher virgem, morrendo e ressuscitando de dentre os mortos e subindo aos céus e assentado à direita de Deus e Pai. Então, a fé é sobrenatural. Ela precisa crer que há algo além daquilo que as nossas mãos tocam, que os nossos ouvidos ouvem, algo além daquilo que os nossos sentidos captam. Amém? Glória a Deus por isso. Então, tudo que existe nesse nosso mundo natural foi criado a partir do mundo espiritual, das regiões celestiais. Porque Deus é um ser espiritual. E Ele, como ser espiritual, criou esse mundo natural. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Então, essa palavra invisível de Deus, proferida por Deus, essa palavra que não podemos tocá-la fisicamente, essa palavra invisível deu origem ao que nós vemos. Pastor, você está ficando maluco. Então abra aí Hebreus capítulo 11, versículo 3, vai estar aqui no telão também. Hebreus 11, 3, em nome de Jesus, vai dizer assim. Você está com a sua Bíblia? Pegou? Se não, tem no aplicativo também. Pela fé, entendemos que o universo, olha só que interessante, foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Uau! Olha só, o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Então, tudo que nós conseguimos enxergar foi criado a partir do que nós não podemos enxergar. Isso é muito, muito interessante. Os nossos olhos não são capazes de enxergar tudo isso. Os estudiosos dizem que deste universo que tentamos conhecer, em torno de 96% aproximadamente, são coisas que não sabemos exatamente enxergar, mensurar, descrever, e que o que nós vemos representa em torno de 4% do que compõe o universo. Engraçado isso, né? Tem um link que, se você quiser, uma matéria da URGS que fala sobre isso, está ali no site, no aplicativo também, você pode ler depois. É muito legal isso, é muito legal. Agora, do universo. E será que Deus criou só esse universo? Aí eu não sei, a Bíblia também não explica, eu não vou entrar nisso. Mas Deus é muito maior do que tudo isso. Ele é muito maior do que tudo isso. E nós precisamos entender que Deus é Deus. Bom, agora, quando Deus ele cria uma rocha, quando Deus ele cria um boi, quando Deus ele cria uma minhoca, Deus ele cria as coisas pela sua palavra. Ele vai criando a natureza pela sua palavra. E tanto objetos animados como inanimados, tanto seres vivos como as outras coisas, elas acabam sendo criadas por Deus. Ok.
Mas na hora de criar o ser humano, Deus faz diferente. Deus ele vai lá e toma dos elementos dessa terra, ali diz pó da terra, né, na nossa versão portuguesa, os elementos da terra em coma, ele constrói o Adão e não para por aí. Ele dá um sopro de vida. Então, todos os outros seres vivos são naturais e são dessa terra. Os seres vivos, eles são compostos de um corpo. Isso é óbvio. Até você tem um corpo. São compostos de um corpo. E este corpo é natural. Ok. Aí alguns discutem a saber se os animais têm uma alma ou não. E eu não vou discutir sobre isso aqui. Se eles têm sentimentos ou não, pelo jeito parece que têm, são tão fofinhos. Mas, somente em um ser Deus soprou. Aleluia. O ser humano. Glória a Deus. Os seres humanos são os únicos seres desta terra que compartilham ao mesmo tempo de uma natureza aqui da terra, natural, uma natureza física dessa terra, mas também compartilham de uma natureza espiritual, sobrenatural, metafísica, transcendente. Aleluia! Olha que coisa doida! Enquanto todo o restante daqui da terra está feito de formas naturais, o ser humano, ele tem um corpo, ele tem uma alma, mas ele sabe que tem também um espírito. Então você tem esse seu corpo que se relaciona com as coisas aqui da terra, é com o seu corpo que você se relaciona, mas você tem uma alma que tem pensamentos, volição, tem emoções, mas você precisa exprimir ela, manifestar ela através do corpo. Então, quando eu quero conversar com a dona Lourdes, eu preciso usar a minha língua para conversar com ela. Embora haja no meu coração desejo de falar com ela, eu preciso usar o meu corpo, porque nessa terra as coisas se expressam mediante o corpo. Porém, o ser humano tem algo além. O ser humano, ele tem um espírito. O nosso corpo, se morrermos aqui nessa terra, nosso corpo vai ser como um corpo. E um dia o Senhor nos ressuscitará dentre os mortos. Agora, e se formos arrebatados? Se Jesus voltar hoje, nós somos arrebatados. Bom, então diz o apóstolo Paulo que nós seremos, nem todos morreremos, ele fala, mas todos seremos glorificados. O seu corpo vai ser transformado num corpo glorificado. Então você tem nisso o exemplo de Jesus. Quando você vê Jesus aqui na terra é uma coisa, mas quando o Apocalipse descreve ele é descrito de outra forma. Ele é descrito com uma aparência gloriosa, diferente, certo? Então, nós teremos sim um corpo, mas um corpo diferente do corpo da terra, não mais um corpo natural, um corpo espiritual diferenciado. Ok. A nossa alma se conecta com as coisas daqui, mas o nosso espírito, ele tem uma habilidade de interagir com o mundo espiritual. O ser humano tem seu corpo, sua alma, seu espírito, alma e espírito tão perto um do outro. Boa parte dos teólogos dizem que são duas coisas, alguns chegam a dizer que é uma coisa só. Mas o seu espírito ele é capaz de se conectar com Deus. Aleluia. Porém, se isso é verdade, também é possível que o espírito humano se conecte com as trevas, com demônios. Nós temos a capacidade de acessar o mundo espiritual e nos conectarmos ou com as coisas de Deus ou com as coisas das trevas. Bom, uma vez que Deus soprou sobre nós, Ele cria o nosso espírito humano para que esteja conectado com Deus, para que nós venhamos a ter vida, para que nós venhamos a ter esta vida sobrenatural, amém? É para isso que Deus nos conectou. Tanto que Jesus nos disse que Ele é a videira, e que se um ramo não está mais, João 15,
se o ramo não estiver conectado com ele, se o ramo não, aqui em Caxias todo mundo entende esse negócio de barreira de uva, né? Se o ramo não está mais conectado com ele, o que acontece com o ramo? Vai fechando, vai morrendo. Porque o ramo não tem vida nele mesmo. O ramo recebe a vida da videira. E assim somos nós. Quando nós estamos conectados com Deus, nós estamos o quê? Vivos. Mas se nós estamos desconectados de Deus, nós estamos o quê? Mortos. E você olha para a folha, né? Corta fora o talinho da folha da uva. Cadê o Maicon? Corta a folha do talinho, né, Maicon? Ela fica marrom na hora, imediatamente, né? Não, ela vai aos poucos ficando mais. Você olha, parece que está bem. Mas aos poucos o que acontece com ela? Ela vai preteando, vai crescendo até que já é. Assim, o ser humano, ao pecar, ele foi desconectado de Deus. O ser humano, ao pecar, foi desconectado de Deus. E estar desconectado de Deus significa estar morto. Quando uma pessoa ela não está ligada ao Senhor, ela está morta. Ela está morta. O que nos desconecta de Deus? O que desconecta o ser humano de Deus é o pecado. E quando Adão pecou, Adão morreu. Como assim, pastor? Quando Adão pecou, Adão morreu? Olha só. Segundo nos ensina João 15:6, Romanos 6:23, Efésios 2, 1 a 5, Gênesis 2:17, Gênesis 3:6, Efésios 2:1. Quando Adão e Eva pecaram, eles morreram. Eles estavam desconectados de Deus. Pastor, mas como assim se eles morreram, se eles continuavam caminhando, se eles continuavam respirando, como que eles estavam mortos? É que o que define se um ser humano está vivo ou morto é se ele está ligado a Deus ou desligado de Deus. Porque o ser humano é um ser espiritual. Você sabe se um cachorro, se uma galinha, se um porco, se um cavalo, se eles estão vivos ou mortos? Porque você olha, o coração batendo, respirando, e aí você, porque é uma vida física. Uma vida física. E o ser humano é uma vida espiritual. Como se sabe se um ser espiritual está vivo ou está morto? Por exemplo, o diabo está vivo ou está morto? O diabo está morto, porque ele é um ser espiritual desconectado de Deus. Mas pastor, ele ainda existe? Ele existe, porque você está confundindo coisas naturais com coisas espirituais. Está dando para entender? Se um cavalo morreu, ele não é um ser espiritual. Agora, se um ser humano parou de respirar, o coração parou de bater, o seu espírito vai continuar existindo para sempre. A questão é que Deus dá a liberdade ao ser humano de escolher aonde a sua existência vai continuar. Se ele deseja confiar no Senhor Jesus, crer no Senhor Jesus e continuar existindo para sempre, num lugar preparado por Jesus, chamado Nova Jerusalém, vulgo céu, para sempre, lá onde não há mais choro, onde não há mais dor, ou se ele deseja passar a sua eternidade, depois dessa terra, preso numa cela preparada por Deus para castigar o diabo e os demônios, chamado lago de fogo, que é um enxofre, vulgo inferno. E o ser humano tem então a opção de decidir para qual lugar ele deseja ir, se deseja pregar e crer no Senhor Jesus, ou se ele deseja passar a eternidade desligado de Deus. Pastor, que forte isso, exatamente. Se a pessoa ela morre ligada, morre fisicamente, o corpo parou de respirar, parou o coração de bater, e ela ligada com Deus, ela continua existindo para sempre com Deus. Mas se ela morrer desligada de Deus, ela continua existindo para sempre desligada de Deus. Observe, Jesus estava indo para a cruz. Jesus apanha, Jesus sofre, Jesus... E ali era tudo terrível, terrível, terrível. Certo? Ok. Mas, quando ele assume os pecados da humanidade sobre si, olha o que ele fala. Meu Deus, por que me desaparece? Olha que forte isso. Então, Jesus veio não para impedir que você tivesse uma morte física, porque todos nós vamos morrer fisicamente.
Jesus veio impedir que você tenha uma morte espiritual, ou melhor, para te dar vida espiritual, porque todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. A Bíblia diz que Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Você era um pecador, você estava morto, você caminhava, respirava, mas você estava morto. Guarde isso, porque estar morto significa desligado de Deus. E estar vivo significa ligado com Deus. Então nós estávamos mortos. As pessoas por aí, talvez o seu padeiro, o seu professor, talvez o seu amigo, ele está morto. Como assim? Talvez a tua esposa está morta, talvez teu marido está morto, talvez a pessoa que está do teu lado agora, misericórdia, talvez a pessoa que está aí do teu lado está morta. Respirando, assistindo o culto, mas talvez está morta. Pergunta para o irmão lá, está vivo, irmão? Agora eu estou vendo que está todo mundo vivo. Como que nós recebemos vida espiritual? Nós recebemos vida espiritual quando nós nos conectamos de volta com Jesus. Como que nós fazemos para nos conectar de volta? João capítulo 1, versículo 12 fala que todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Também lá em Romanos diz que se com tua boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor, e no teu coração crer que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Também em 1 João capítulo 1, versículo 9 fala que se nós confessarmos os pecados, Ele é Deus justo para perdoar os pecados, purificar de toda injustiça. Também Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 nos falam que recebemos essa salvação pela graça, mediante a fé. Amém? Então, quando você tem essa fé em Jesus Cristo, você recebe a salvação. O que Jesus então fez por nós? Jesus, ele veio até aqui na terra na forma de um ser humano e com um espírito humano como nós. Como nos diz Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 7, Jesus, ele esvaziou-se de si mesmo. Jesus, deixou aqueles poderes, digamos, eu vou falar de um jeito mais fácil para a gente entender, aqueles poderes sobrenaturais ali, de fazer milagre e tal. Ele deixou lá no céu e ele veio fazer os que nem a gente, digamos assim. E ele veio aqui como nós, e ele se segurou até os 30 anos sem manifestar poderes, e quando ele faz 30, ele é batizado nas águas para nos dar um exemplo. Então, se você não foi batizado nas águas ainda, pelo amor de Deus, vai se batizar. E aí depois, na hora quando ele sai das águas do batismo, ele recebe o batismo no Espírito Santo. O que é o batismo no Espírito Santo? O Espírito Santo apareceu ali naquele lugar na forma de uma pomba. Não quer dizer que ele sempre faz dessa forma, né? Aquele jeito ele fez daquele jeito. E ele então, com o Espírito Santo de Deus, começou essa conexão com Jesus e começou a dar poderes para ele. Aonde que Jesus ali começou a mostrar, olha que interessante isso. Jesus começou a mostrar qual é o máximo potencial do ser humano. Jesus começou a mostrar o que um ser humano, se ele atingir o topo do máximo, do turbo, do ultra, o que um ser humano pode manifestar. Pastor, mas ele é Deus, claro que ele é Deus, mas ali os milagres, os sinais, os ensinamentos que ele deu pelo poder do Espírito Santo, da forma como o Espírito Santo também deseja usar a nós, uma vez que batizados no Espírito. Amém. Amém. Aleluia. A forma como Jesus foi usado. E Jesus ali então recebeu, da parte do Espírito Santo, os 5 ministérios, os 9 dons sobrenaturais, os dons complementares, todo o fruto do Espírito ele gerou. Tudo isso que nós perseguimos e buscamos, tudo isso está em Jesus. Por isso, quando você olha para Jesus, você percebe o mover de um apóstolo, de um profeta, de um evangelista, de um pastor, de um mestre. Você percebe dons de cura, dons de sinais, dons de maravilha, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Você percebe amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tudo que a Bíblia descreve de operações sobrenaturais de poder mediante a manifestação do Espírito Santo. Você consegue enxergar tudo isso lendo os evangelhos. Uau! Aleluia. Já leu os evangelhos? Aleluia. Aleluia. Meu Deus do céu. Tudo isso em Jesus Cristo. Meu Deus do céu.
João 3 deixa claro que nós precisamos nascer de novo. Um é o nascimento, como ele explicou a Nicodemos, nós temos da nossa mãe. Outro é o nascimento, quando você entrega o teu coração a Jesus. Quando você entrega o teu coração a Jesus, quando você recebe Ele como Senhor e Salvador, o Espírito Santo de Deus se conecta ao teu espírito humano. Nós chamamos isso de salvação. Salvação é quando o Espírito Santo de Deus se conecta ao teu espírito para salvação. E quando o Espírito Santo se conecta ao teu espírito humano para a salvação, você começa a gerar o fruto do Espírito, que agora ele mora em você. Você começa a gerar o amor, a alegria, a paz, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Glória a Deus, aleluia. E quando, posteriormente a isso, você é batizado no Espírito Santo, a palavra batismo significa mergulhar, imergir, submergir, colocar debaixo da água. Quando você é salvo, quando você entregou a vida para Jesus, você tomou essa qualidade da água, o Espírito Santo entrou dentro de você, começou a gerar vida em todo o seu corpo, e o Espírito Santo te salvou. Mas quando você é batizado no Espírito Santo, você é jogado dentro das águas do Espírito Santo, e ele te toma de uma forma e começa a te dar ferramenta para te botar no serviço. Aleluia. O batismo no Espírito Santo é uma experiência que você precisa ter. Pastor, mas eu já entreguei minha vida para Jesus. Glória a Deus, que bom, que bênção. Você então está vivo. E se você está vivo e o teu corpo morrer, não tem problema, porque você vai continuar vivo. Glória a Deus. Vai viver para sempre com Jesus, aleluia. A gente vai se encontrar lá e vai fazer uma festa. Glória a Deus. Amém. O povo gosta de festa, nem meu Deus. Meu Deus do céu, eu acho que a comida lá do céu, eu não sei como é que vai ser esse negócio, mas eu imagino ela bem calórica, né? Meu Deus! Então, olha só o Elias, né? Ele come o pão que o anjo fez, ele passa 40 dias sem comer de novo, caminhando no deserto. Meu Deus do céu, esse negócio é um negócio turbo. Mas brincadeiras à parte, tá, gente? É uma brincadeira, tá? Então, o pastor ensinando aqui, daqui a pouco joga uma piada no meio, tem que dizer que é brincadeira, né? Estamos confundindo. Mas, se você já nasceu de novo, então, agora, o Senhor te chama para trabalhar. Para que você possa ajudar as pessoas ao teu redor, para que elas também saiam da morte e entrem para a vida. O Espírito Santo passar a morar no nosso coração, nós chamamos de salvação. Você ser dominado pelo Espírito Santo, nós chamamos de batismo no Espírito Santo, que é onde acontece o derramamento dos dons, certo? Agora, quando você começa a usar as ferramentas, os dons que Deus te deu, nós chamamos normalmente isso de evangelismo. Evangelismo é quando você quer servir ao Senhor através de servir as pessoas, tirando elas da morte e trazendo elas para a vida. Nós chamamos isso de evangelismo. Quando o Espírito Santo vem sobre você, comumente mas não apenas isso, mas comumente para que você seja instrumento de Deus e pessoas saiam da morte e venham para a vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Existe um poder sobrenatural que quer se manifestar sobre você. Depois que Jesus recebeu o Espírito Santo, nós vemos o quê? Os milagres de Jesus. E Ele quer agir através de você. Quando nós vemos Atos capítulo 1, versículo 8, versículo geralmente usado para falar do batismo do Espírito Santo, ele diz: mas recebereis poder, vamos lá, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Cadê os pentecostais? E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Glória a Deus! O pastor Daniel está olhando lá de Portugal junto com a gente. Poder para ser testemunha. E esse sentido que a palavra aparece ali, testemunha, ele lembra um pouco mais aqueles programas que existiam antigamente na TV, acho que hoje em dia não mais, aqueles estilos assim de você decide, linha direta, tem outros nomes aí hoje em dia. Alguém já viu esse tipo de coisa na TV?
Tinha passado essas coisas assim, não sei se passa hoje em dia alguma coisa no sentido, que eles faziam uma reconstituição do crime. Então eles faziam tipo uma novelinha, para que a pessoa conseguisse visualizar e entender como aquele crime aconteceu. A diferença é que a gente não faz crime, a gente leva vida, ao contrário. Mas a ideia de testemunha é que você viva de uma forma que eles olhem e digam assim: poxa vida, agora quando eu leio a Bíblia e vejo Jesus curando o enfermo, eu acredito que isso é verdade. Porque eu sou colega de trabalho lá do Michael, e quando a gente estava lá colhendo uva, de repente eu torci o tornozelo, ele botou a mão e orou, e meu tornozelo foi curado. Então agora quando eu leio a Bíblia, eu acredito que isso aconteceu. Então o que é ser testemunha segundo Atos 1:8? O que é receber poder para ser testemunha? É viver de uma forma que as pessoas olhando para o teu estilo de vida, para o teu jeito de viver, elas digam assim: poxa, sabe que esse negócio de Bíblia pode ser que seja verdade mesmo? Porque eu estava olhando assim ali, olha o jeito que o dia que eu estava vivendo assim, e é verdade, pode ser que essa Bíblia está certa mesmo, porque o que está escrito ali ele está vivendo no dia a dia dele. Glória a Deus. Ai, Jesus. Amém. Então, nós receberemos poder para viver como Jesus. E aí, eu vou lá para o ponto da frente, depois eu volto aqui. Aí é o seguinte: tem o que Jesus é e o que Jesus faz. O que Jesus é, nós já recebemos desde a salvação o poder para ser, que é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, ele manifesta o caráter de Cristo. O fruto do Espírito, ele manifesta quem Jesus é. Porém, os dons do Espírito Santo, que recebemos depois do batismo do Espírito Santo, eles manifestam o quê? O que Jesus faz. O que Jesus faz. Então, quando você é cheio do Espírito Santo, você é cheio do Espírito Santo para viver como Jesus viveu enquanto esteve na terra e continuar fazendo o que Jesus continuaria fazendo se ele estivesse ainda aqui na terra. Afinal de contas, ele continua sendo cabeça desse corpo e nós, a igreja, somos suas mãos e seus pés nesses dias. Como que Jesus continua curando os enfermos hoje através das suas mãos, quando elas fazem imposição sobre o enfermo? Como que Jesus continua profetizando hoje pela sua boca? Como que Jesus continua entregando palavras de conhecimento, como entregou a Natanael, falando que viu debaixo da figueira através da sua boca? Quando você entrega palavras de conhecimento, você é o corpo de Cristo. Melhor, nós somos o corpo de Cristo e você é o templo do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus do céu. 1 Coríntios 6 mostra que nós somos o corpo, a morada do Espírito Santo, o lugar onde o Espírito Santo habita hoje. Aleluia. Jesus, coisa boa. E Efésios capítulo 2, versículo 10 nos mostra que existem obras que Deus preparou para nós realizarmos, e para isso você precisa do poder de Deus. E aí já entra no segundo ponto: porque nós precisamos do espiritual, porque nós precisamos do sobrenatural. Primeiro, o sobrenatural, ele é intrínseco ao ser humano. Desde quando o ser humano foi criado, ele é um ser espiritual. Logo, existe em toda pessoa uma curiosidade, um desejo, uma vontade, uma necessidade de se envolver com coisas sobrenaturais. Você foi criado para o extraordinário. Você foi criado para o sobrenatural. Não é frase de coach, tá, gente? Você foi criado para o sobrenatural. Ainda tem coach muito bom. Você foi criado para o sobrenatural. É uma essência, é uma necessidade que você tem dentro de você. E eu te pergunto o seguinte: quem vai explicar para as pessoas sobre o sobrenatural? Quem vai explicar para as pessoas sobre o mundo espiritual? Nós vamos deixar aqui pessoas, às vezes, usadas até pelo maligno, expliquem, ou nós vamos ser aqueles que vão falar desse assunto e explicar como são as coisas espirituais baseadas na Bíblia e na revelação do Espírito Santo de Deus. Amém. Você está entendendo? Amém. Uma hora ou outra, todo mundo tem uma curiosidade espiritual, porque somos seres espirituais. Estejamos mortos ou vivos, somos seres espirituais. Amém? Amém. Ok. Dentro disso eu saliento
como já disse antes, que o inferno não é a casinha do diabo, o país do diabo, ou qualquer coisa parecida, tá? O inferno é um lugar espiritual, o lago de fogo, ele é um lugar espiritual, criado por Deus, onde o fogo de Deus arde, preparado para castigar o diabo e os anjos. Pessoas que andam no estilo dele estarão lá também, mas ele foi preparado por Deus para castigar os demônios. O diabo não fica tocando uma flauta no inferno, o diabo não fica tomando uma cerveja no inferno. O diabo, o lago de fogo é a cadeia preparada por Deus, aonde ele vai estar aprisionado pela eternidade. Você consegue entender isso? E nós precisamos entender que uma vez que existem dois destinos eternos, a Nova Jerusalém ou o lago de fogo, precisamos entender que também existem dois lados, duas partes deste mundo espiritual. E uma delas é chamada, conforme Colossenses 1,13, o reino de Deus e o império das trevas. O reino do Filho do seu amor, em outras partes chamado reino de Deus, e o império das trevas. Certo? Existe o reino de Deus e existe o império das trevas. Ok? Deixa eu te contar uma coisa. O reino de Deus e o império das trevas, eles estão em luta. Eles estão em guerra. Sabe demais? A guerra, ela chega até na casa dos pacíficos. Se hoje o Brasil entrasse em guerra com a Argentina, ou com o Paraguai, ou com qualquer outro país, se hoje o Brasil entrasse em guerra, e você dissesse, mas eu não quero guerra, eu sou pacífico, talvez você pacificamente receberia uma bomba em cima de casa. Porque a guerra é entre reinos, a guerra não é entre pessoas. Entre pessoas existe uma briga. Entre nações você consegue ter uma guerra, não entre pessoas, certo? Então, uma vez que existe essa guerra, você precisa fazer o que nós chamamos de batalha espiritual. Ou você faz batalha espiritual, ou você sofre batalha espiritual. Por quê? Porque se você está vivo, então você está no reino de Deus, certo? E o império das trevas vai atacar e você precisa fazer alguma coisa. Mas eu não quero briga com as trevas, mas as trevas querem briga contigo. Mas eu não quero brigar com o demônio, mas o demônio quer brigar contigo e te levar para o inferno junto com ele, porque ele não quer sofrer sozinho. Você está entendendo? Ou se você está morto e está participando do império das trevas, a gente quer guerra contigo. Pastor, como assim você quer guerra com a gente? Sim, a gente quer entrar no império das trevas, pegar você lá de dentro e trazer você para a vida. E dizer para você, entregue a vida para Jesus, seja salvo, fique vivo. A gente quer tirar você do império das trevas. Porque Jesus preferiu morrer na cruz do que ver você se perder pela eternidade. Jesus te amou tanto, Deus te amou tanto que deu o próprio Filho por amor a você. Pastor, onde é que entra o diabo nessa história? Bom, então quer dizer que está lá tipo Jesus e o diabo jogando numa queda de braços, de pulso aqui, está lá Jesus e o diabo assim lutando. Irmão, isso é fake news. Isso é a maior fake news que já espalharam. Satanás, ele não se qualifica como um adversário à altura de Jesus. Olha só, seria tipo uma formiguinha lutar com o sol. Como seria a luta de uma formiga contra o sol? Antes de se aproximar, ela já seria vaporizada. Então, na hora de expulsar o antigo Lúcifer, que hoje chamamos Satanás do céu, não precisou Jesus ir lá e dar um soco no diabo. Uma das criaturas de Deus, chamado Arcanjo Miguel, junto com seus anjos ali, expulsaram Satanás e os demônios expulsaram. Você entende isso? E se Deus quisesse hoje, Ele criava 1 milhão de novos seres com o mesmo poder do diabo para bater nele. Se Deus quisesse fazer isso, então não há uma luta assim nesse sentido entre Jesus e o diabo, no sentido de Jesus estar com medo de perder do diabo. Isso não existe. Não existe. É como se o sol fosse lutar com a formiga. Certo? Ok. Uma vez que Satanás sabe que ele não pode fazer nada contra Deus, o que ele está tentando fazer? Ele está tentando atacar o que Deus ama. E o que Deus ama? Vocês. Deus ama vocês.
O diabo está com raiva de quem? De Deus. Mas ele consegue machucar Deus? Impossível. Ninguém consegue machucar Deus. Não existe. Ninguém consegue machucar Deus. Agora, Satanás pode tentar atacar você? Ele tenta. Ele é o tentador. Ele fica tentando. Acho que os times aí do Rio Grande do Sul estão se inspirando. Estão tentando, mas não estão conseguindo nada. Meu Deus. Ele até tenta. Ele tenta contra você. E eu preciso que você então comece a fazer guerra espiritual. Comece a fazer batalha espiritual e lutar contra as trevas. Por quê? Efésios 6,12 diz: pois a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amém. A nossa luta não é contra as pessoas, a nossa luta é contra o império das trevas, contra Satanás e contra os demônios. Amém? Amém. Esse ser desprezível chamado Satanás, ele quer manter as pessoas mortas, para que elas possam ir junto com ele para essa cela chamada Lago de Fogo, esse lugar onde o fogo de Deus arde para castigo de Satanás. Satanás deseja que as pessoas se mantenham mortas para que ele consiga levar elas para lá, e lá a Bíblia diz que lá ranger de dentes, lá diz que o verme não morre, lá diz que o fogo nunca se apaga. O desejo de Satanás é o seguinte: já que eu não consigo derrotar Deus, já que o meu destino já está escrito na Bíblia, não tem como eu fugir disso, então eu vou tentar pegar essa criação de Deus, o ser humano, e eu vou tentar convencer o ser humano a ir junto comigo para a morte eterna, para ficar sofrendo pela eternidade. É um pensamento diabólico, literalmente, né? Já que eu vou sofrer, eu não quero sofrer sozinho, né? E meu Deus. Então o que ele tenta? Manter as pessoas distraídas com as coisas aqui da terra. Por quê? Porque elas pensam que estão vivas, enquanto na verdade elas estão mortas. Então é manter as pessoas distraídas. Não, vamos lá. Essas coisas não são necessariamente ruins, tá, gente? Mas ele tenta usar elas para distrair. Por exemplo, assim, vamos lá, tem que trabalhar bastante, tem que estudar bastante, tem que namorar bastante, tem que ganhar bastante dinheiro, tem que gastar bastante dinheiro, tem que viajar bastante, tem que fazer bastante esporte, tem que brincar bastante, tem que olhar bastante filme. Tenta nos manter ocupados para não darmos tempo à vida. A não darmos tempo à vida. Não darmos tempo à oração, ao louvor, ao estudo da palavra, ao evangelismo. Ele tenta nos distrair. E talvez você pense assim: o diabo deve fazer as pessoas sofrer muito, né? Bom, o que mais interessa para ele não é que elas sejam boas ou más, sofredoras ou aparentemente felizes. O que mais importa para ele é que elas continuem mortas. Então algumas pessoas, o diabo vai tentar trazer dor, enfermidade, pobreza. Outros ele vai tentar, talvez, deixando ela se virar, prosperar, avançar, ter saúde. O que importa para ele é que ela esteja distraída e não perceba que está morta. É que ela, às vezes, é mais interessante para ela, para o diabo, que ao invés da pessoa virar uma pessoa ruim, às vezes é mais interessante ela pensar que é boa. Pensar que é boa, que ela nunca fez nada de mal para ninguém, que ela nem precisa de Deus, de tão boa que ela é. Daí ela vai para o inferno também. Meu Deus. A distração. Existe esse ser espiritual que odeia você. Mas a boa notícia, a palavra evangelho significa boa notícia. A boa notícia é que Deus, além de nos dar a possibilidade de salvação, Ele deu para você, Igreja de Jesus, Ele deu para nós o poder de realizar sinais e maravilhas. E a Bíblia diz: as portas do inferno não resistirão à igreja. Então nós, reino da luz, vamos entrar, reino de Deus, nós vamos entrar no império das trevas. Nós vamos quebrar a porta do império das trevas. E nós vamos libertar as pessoas que estão na presas, para que elas tenham vida. Você leva a vida de Deus. Você leva a vida de Deus onde você vai. Aleluia. Marcos capítulo 16, Mateus 28, eles nos falam de um poder que Deus nos chama a manifestar. Marcos 16 diz: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, e se
Se alguma coisa motivo para beber, não nos fará mal algum. Se puserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Isso é você quebrando as portas do inferno. Isso é você chegando perto de pessoas que estão mortas e elas ficando vivas. Pastor, mas eu nunca vi alguém levantado do caixão. Você sabia que a pessoa entregar a vida para Jesus é algo mais surpreendente do que ela levantar do caixão? Porque se ela levanta do caixão, como diz o Subirá, é arrebenta. E um dia ela vai morrer de novo. Mas se ela nascer de novo, se ela entregar a vida para Jesus, ela vai viver para sempre. Isso é mais extraordinário. Já parou para pensar? Já parou para pensar? Talvez a coisa que mais nós devêssemos desejar é ganhar vidas para Jesus. Porque essa é a coisa mais impressionante de todas. O maior milagre de todos não foi multiplicar pães, nem ressuscitar mortos. O maior milagre de todos é que nós, que éramos pecadores, agora vamos poder morar para sempre com Deus. Jesus fez o maior milagre de todos na cruz, ao nos salvar dos nossos pecados. Meu Deus do céu, aleluia. Glória a Deus. Nós somos chamados a manifestar o sobrenatural. Agora deixa eu esclarecer algumas coisas. Esse é o terceiro ponto. Jesus te ama muito, e Ele não é responsável. Deus não é irresponsável. E sempre que Ele nos cria, Deus tem algo que eu chamo de presciência, ou seja, Ele sabe as coisas. Eu não acredito que Ele determina ou te obriga a fazer algo, na maioria das vezes, mas eu acredito que Ele sabe todas as coisas. Para exemplificar, eu uso a figura de uma história em quadrinhos, um gibi aberto, onde você, leitor, consegue ver desde o primeiro quadradinho até o último. Mas o personagem que está dentro do quadradinho só vê o quadradinho dele. Nós só enxergamos o momento que estamos, ou quando muito, olhamos e lembramos do nosso passado. Mas Deus já conhece o todo, porque o tempo é uma coisa pequenininha para Ele. Deus pode pegar toda a história da existência da humanidade, que para nós já aconteceu e o que vai acontecer, e ver tudo ao mesmo tempo. Porque Deus é acima. Sabe? O tempo e o espaço são consequência da criação dele, quando ele criou o mundo natural. Uau! Isso dá um nó na cabeça, né? Meu Deus do céu. Então, ele sabe, e quando ele te criou, ele sabe o lugar onde você encaixa melhor. Você tem habilidades naturais, e isso não são dons do Espírito, são habilidades naturais, são coisas que Deus te deu. Nós vemos, por exemplo, em Jeremias capítulo 1, versículo 5, Ele já nos conhecia no ventre, Ele já nos conhecia lá dentro, e também nos diz no Salmo 139, 16, Ele já nos conhecia quando nós éramos ainda uma substância informe. Ele sabe o que é melhor para você, Ele já te deu uma caixa de ferramentas. Amém. Talvez alguns tenham habilidade para cantar, outros para jogar futebol, outros para ser pedreiro, outros para ser cozinheiro, habilidades naturais. Isso não são dons do Espírito, mas podem te dar pistas do lugarzinho onde você se encaixa melhor. Porque tudo que Deus te dá é para servir. Amém? Para servir. Ok? Agora, além disso, existem acréscimos sobrenaturais que Ele deseja fazer sobre a tua vida. E nós vamos falar sobre isso ao longo da nossa série, uma vez por mês até dezembro. Você não pode perder, amém? Amém. Todo irmão lá tem que pegar o resto, não vai perder o resto. Vamos lá. Nós temos, além disso, então, o quê? Os dons do Espírito Santo. Nós temos o fruto do Espírito Santo. Nós temos os 5 ministérios. E nós temos dons complementares. Eu vou só dar uma pincelada geral sobre eles, para que você possa começar a ter uma noção do que Deus deseja dar para você. Amém? É interessante pensarmos que provavelmente há um desejo maior em Deus de dar um dom para você do que você de receber. Talvez você nunca parou para pensar que queria o dom de discernimento de espíritos e Deus quer dar para você. Talvez você nunca parou para pensar que deseja gerar o fruto do Espírito Santo chamado alegria, e Deus está com muita vontade de gerar alegria dentro de você. Pense nisso. Vamos lá. O fruto do Espírito. O fruto do Espírito é como uma bergamota de 9 gomos. Pensa em uma bergamota de 9 gomos. Esse é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito ele é gerado quando você tem um relacionamento, uma intimidade com Deus.
E ele manifesta quem é Jesus. Ele manifesta a pessoa de Jesus, fruto do Espírito. E talvez seja uma das coisas mais importantes que nós precisamos ter na nossa vida. Porque quando as pessoas olham para você, e você manifesta o fruto do Espírito Santo, elas entendem como Jesus é. Os dons é como Jesus faz. Mas quando elas olham para o fruto, elas percebem como Jesus é. E quais as características? A palavra nos diz, em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esse amor, ele não é um amor humano, ele é um amor sobrenatural, ele é um amor ágape, também traduzido por caridade, é aquele amor que de uma forma muito, divina, se entrega, faz amor, alegria. Essa alegria que é fruto do Espírito, ela é uma alegria incircunstancial. Ela é uma alegria sobrenatural, é uma alegria que não está baseada nas coisas que acontecem na terra, mas nas coisas que já aconteceram no céu. Essa é a alegria, aquela alegria que talvez olhe e pense, é impossível que essa pessoa esteja alegre e ela está, esse é fruto do Espírito, a paz, essa paz que excede qualquer entendimento, essa longanimidade, ela é um ânimo longo, uma paciência longa, que ela diz assim, por exemplo, na Bíblia, não nos cansemos de fazer o bem, porque depois de fazermos tudo, seremos recompensados se não desanimarmos. Está falando o quê? De longanimidade, você continuar servindo você. Mas tal coisa é difícil, continua. Mas está pesado e continua. Mas é desafiador e continua. Longanimidade. O que mais? Benignidade. O que é a benignidade? É uma bondade na prática, na ação, não só de falar. Por exemplo, quando você vem aqui ajudar no fórum social, você está manifestando benignidade. Quando você conversa com alguém que está passando um grande desafio, você ajuda ela, apoia ela, você está manifestando benignidade. E a bondade? A bondade já é aqui dentro, aquela bondade que é uma retidão moral. A fidelidade, ela está aqui apresentada no sentido de uma lealdade. Quando você é fiel aos seus amigos, fiel a Deus, fiel à igreja de uma forma sobrenatural. Hoje em dia, até de time as pessoas trocam, né? E quando você tem uma fidelidade ao Senhor de todo o seu coração. Mansidão. Essa mansidão que aparece é uma cara assim, isso pode ter outro nome. Mansidão é como que um grande poder controlado. Uma grande fúria, uma grande energia, um grande poder, mas sob controle. Sob controle. Essa é a mansidão. Mansidão não é uma fraqueza, ao contrário. A mansidão é uma grande força, mas uma força que está debaixo de um controle. Aleluia. Temperança ou autocontrole, domínio próprio, domínio dos seus impulsos. Esse é o fruto do Espírito. Quando você manifesta essas coisas, eu vou ler de novo. Quando você manifesta elas, você está sendo semelhante a Jesus. Então vamos lá: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Aleluia. E quais são os dons do Espírito Santo? 1 Coríntios 12, 8 até o 10. Porque a uma é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A uma é dada, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operação de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a uma é dada a variedade de línguas, e a outra a capacidade de interpretá-las. O que você vai pedir hoje para o Senhor? Palavra de sabedoria, uma sabedoria sobrenatural. Palavra de conhecimento, uma revelação sobre fatos já estabelecidos. Uma fé diferente, transcendente, dons de cura. Isso é fácil, de falar, de entender, Operação de milagres, sinais, maravilhas, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas, interpretação de línguas. Qual você vai pedir hoje ao Senhor? Pensou? Nós temos outros dons citados também na Bíblia, como em 1 Coríntios 12, 28, Romanos 12, 6 a 8. Que talvez essa nossa lista dos 9 não inclua tudo que ele faz. Nós temos mais alguns. Por exemplo,
dom de ajudas e socorros, de apoiar os necessitados, dom de governos, ou seja, dom administrativo, de gerência, dom de serviço, né, diaconia, dom de ensino, dom de exortação, no sentido de encorajar, motivar, consolar, dom de liderar, de presidir, dom de exercer misericórdia ativa. Vários dons. Que mais? Nós temos os 5 ministérios. Efésios 4:11 diz: Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Aqui eu fiz para vocês uma lista geral de diversas manifestações que o Espírito Santo deseja operar no nosso meio. Porém, eu digo para vocês, busquem os dons. Pastor, eu devo desejar receber os dons do Espírito Santo? Você deve desejar. Por quê? Porque você precisa dessas ferramentas, porque nós estamos em guerra. O reino de Deus está em luta contra o império das trevas e você precisa estar armado, meu irmão. Não tem arma, Deus quer dar arma para você. Você que está vivo, então se está vivo, segura uma arma aí. Quais são as armas? Os dons do Espírito Santo. O fruto do Espírito, mover de Deus, e com essa você vai atacar as trevas. Para quê? Para salvar vidas, para salvar pessoas. Amém? Então deseje os dons. Deseje os dons, inclusive, também são de defesa, para você se proteger dos ataques do inimigo. Porque não pense que você é o único bonito dessa igreja que não vai ser atacado pelo inimigo. Não, todo mundo vai ser atacado, mas na minha casa ele nunca vai dar um tiro. Ele nunca vai tentar dar uma rasteira, ele vai atrapalhar você. Ele vai aceitar você para o inferno, para o céu bem tranquilo. Não, ele quer mais um para sofrer do lado dele no inferno. Então, entenda que os dons são tanto armas para você atacar as trevas e salvar vidas, como armas para você se defender do ataque das trevas. Por exemplo, quando você está lá orando em línguas, o Espírito Santo está intercedendo através do seu Espírito para a edificação pessoal. Isso está te protegendo, isso está te tornando alguém melhor. 1 Coríntios 12:31 diz: entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Pastor, quais são os melhores dons? Bom, aí você vai ter que dar uma conversada com Jesus, porque talvez sejam os melhores dons, no teu caso, os melhores dons para você. Busquem os dons, a palavra, a Bíblia, meu irmão. Você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Então escuta o que Deus está mandando você fazer. 1 Coríntios 12:31. Busquem com dedicação os melhores dons. Então vira para a pessoa bonita do teu lado e diz para ela assim: você precisa buscar com dedicação os dons do Espírito Santo. Aí você olha para o outro lado e diz assim: é a Bíblia que está mandando, é Jesus que está mandando. Querida, é o Espírito Santo que decide para quem ele vai dar os dons. Mas a gente pode ficar pedindo. A gente pode ficar insistindo. Quer ver? Olha o que Jesus disse. Não, agora vamos pegar a palavra direto assim de Jesus. Não é nem revelação pelo Paulo. A palavra, Jesus falando. Lucas 11:9-13. Você sabe que a coisa mais importante que existe nessa terra é o que Jesus falou. Jesus falou, é o principal. Diz assim: por isso digo, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Está falando o quê? Perdeu a chave? Não. Você vai entender do que está falando. Todo que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho pedir um peixe, no lugar vai dar uma cobra? É só? O pessoal chega e diz assim: pai, me dá um peixe. Toma aqui, filho. Joga uma sucuri nele, uma campeira, urubu, sei lá. Já pensou? Nem doido faz isso. Imagina. Qual pai, se o filho pedir um peixe, no lugar vai dar uma cobra? Está dizendo assim, tipo assim: vocês acham que Deus vai ficar bravo se vocês pedirem dom? Vocês acham isso mesmo? Eu falei nele e apareceu. Ou se pedir um ovo, vai dar um escorpião? Já pensou? Pai, vai me dar um ovo. Toma aqui um escorpião. Não. Agora, ó, versículo 13. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará
o Espírito Santo aos que pedirem. Glória a Deus. Amém. Se teu filho te pedir um peixe, tu vai dar uma cobra? Se teu filho pedir um ovo, tu vai dar um escorpião? E Deus ainda diz assim, não, mas vocês são ruins. Se vocês que são ruinzinhos, vocês conseguem dar coisa boa, imagina lá em cima. Olha aí, Deus. Se pedir o Espírito Santo, vocês acham que vão ganhar o teu castigo? Se pedir o Espírito Santo, acho que vai ganhar o quê? Uma dor de dente? Se pedir o Espírito Santo, vai receber o quê? Eu vou encerrar o versículo e começar lendo o trecho de novo. Ó. Quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo a quem pedir. Por isso eu digo, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo que pede recebe, o que busca encontra, o que bate a porta será aberta. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Bora? Aleluia. Meu Deus. Cadê o Ministério de Louvor? Cadê os nossos queridos líderes de cela, de ministério? Nós queremos orar com você. Nós queremos orar com você. Eu quero, antes de tudo, perguntar se porventura você já tem certeza que você está vivo. Tem certeza que você está vivo? Você tem certeza que no dia que esse corpo aqui não respirar mais o seu carro, no dia que seu corpo não respirar, você tem certeza? Você tem certeza que você vai continuar existindo para sempre na eternidade? Ou você está em dúvida? Você tem certeza que você está vivo? Você tem certeza que o teu espírito humano já está ligado com o Espírito Santo de Deus? Tem certeza? Ou você pensa assim, eu não sei não, hein? Será? Nós vimos que a todos que receberam, Ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós vimos que quando os pecados são confessados, Ele perdoa. Nós vimos que quando a boca, ela confessa, a salvação, ela entra no nosso coração. Então eu quero convidar você nessa noite, primeiro, a fechar os seus olhos, se colocar de pé. E se você hoje não tem certeza, se você já entregou o teu coração para Jesus, você não tem certeza se você está vivo, você não sabe muito bem ainda, você não tem essa certeza se realmente você está preparado para morar no céu aí. Quero convidar você, eu vou te ajudar. Por tudo isso que eu li na Bíblia, eu quero te ajudar a nascer de novo. A primeira coisa que você precisa para nascer de novo é entender e confessar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Arrepender-se dos seus pecados e entregar a sua vida para Ele. Se você quer isso, você pode fazer repetindo essa oração junto comigo nessa noite. Amém? Tenha coragem, abra sua boca. E com coragem, deixa essas palavras saindo do seu coração, dizendo assim: Senhor Jesus, pode dizer, pode ficar tranquilo, faça essa oração dizendo: Senhor Jesus, hoje eu percebi a necessidade de entregar a minha vida para Ti. Eu percebi que por causa dos meus pecados eu estava morto, respirando, mas espiritualmente morto. Por isso hoje, Jesus, eu confesso a Ti os meus pecados e eu te peço, me perdoa, Jesus, me salva, Jesus. Eu te reconheço e te recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego a minha vida a Ti, Jesus. Deus, me recebe como filho nessa noite, porque eu renuncio às trevas, eu entro para o reino da luz, e eu declaro que Deus é o meu Pai, em nome de Jesus. Amém.